Olá, estamos aqui em mais uma gravação, hoje com a doutora Cristina Zucchi, desembargadora no Tribunal de Justiça de São Paulo. O programa Código de Honra é iniciativa do Instituto dos Advogados em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo. A doutora Cristina Zucchi é desembargadora no Tribunal de Justiça de São Paulo há 17 anos, coordenadora de cursos de mediação e conciliação pelo Instituto dos Advogados, pela Escola Superior de Advocacia, é mestre em Direito Comparado pela Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, é membro do Conselho de Administração do Conférence Internationale de Médiation Judiciaire na França e é coordenadora, professora e orientadora de cursos de capacitação nos meios consensuais de solução de conflitos há 12 anos, com obras publicadas sobre a matéria. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema a sociedade contemporânea e os meios de solução de conflitos que hoje tem. Cristina, é um prazer ter você aqui hoje, a palavra é sua e começamos com a primeira questão, que é o meio judicial de solução de conflitos. Está desacreditado como tal? Bom dia, Ana Emília, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer muito, estou muito honrada com esse convite do Instituto dos Advogados de São Paulo e essa oportunidade de falar sobre os meios alternativos e consensuais de solução de conflito, aqui com a Ana Emília, uma querida amiga, querida colega, e muito honrada, agradecer. E em seguida falar sobre como nós estamos precisando de pacificação. Meu Deus, a nossa sociedade está muito litigiosa, a violência avançando e tomando conta cada vez mais, tornando tudo impossível, perigoso, inseguro e levando a consequências trágicas, inclusive com o preço de vidas. Nós precisaríamos tentar colaborar para que esse modo de ser litigioso, beligerante da sociedade, que infelizmente acaba sendo caracterizado aqui na nossa cultura, que mudasse. E que nós tivéssemos condições de, primeiro, termos posturas mais pacíficas e mais humanas conosco mesmos e com as pessoas com quem convivemos e lidamos. E, em seguida, termos formas pacíficas de solução dos conflitos. Conflito, Ana Emília, é algo inerente ao ser humano, à convivência do ser humano. Sempre existiu e jamais deixará de existir. O ser humano tem ambições, o ser humano tem a inveja, é muito forte. O ser humano sempre não pode ver alguma coisa bonita que quer, alguma coisa boa, valiosa para ele quer. E isso tudo leva ao conflito, inexoravelmente. É verdade. E o que nós temos que ver é como a sociedade está predisposta para a solução desses conflitos. Tradicionalmente, na nossa cultura, nós temos que, ao judiciário, incumbe a missão de resolver e terminar com os conflitos. E isso leva ao caminho judicial. Então, nós vemos estampado no texto da nossa Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 35, que a ninguém pode ser negado o acesso ao judiciário. Muito bem, o princípio do livre acesso ao judiciário existe, deve ser seguido e cumprido. Porém, a Constituição não diz, todas as vezes que vocês tiverem um direito lesado ou na iminência de vir a ser lesado, ele tem que ser resolvido pelo judiciário. Então, é uma faculdade para o cidadão brasileiro. Não uma obrigatoriedade. Exatamente, de escolher o meio judicial se assim quiser. Então, a manifestação de vontade é que vem prestigiada, em primeiro lugar, como outro direito humano fundamental, também principiológico na Constituição, prescrito expressamente no artigo 5º, a partir do caput em vários de seus incisos. Então, desta maneira, prestigiando a liberdade de escolha e a liberdade de decisão dos indivíduos, dos cidadãos brasileiros, aqui no nosso caso, nós temos que ele pode escolher toda vez que ele estiver diante de um conflito e quiser buscar uma solução para esse conflito,
ele pode escolher o Poder Judiciário, mas ele pode escolher outros meios alternativos ao Judiciário, outros que não o Judiciário, como a solução, caminho de solução para aquele conflito. Esses meios, infelizmente, alternativos, por essa razão, e com essa designação, existem inúmeras outras, eles levam a soluções do conflito, propriamente. Enquanto que ao Judiciário incumbe a solução da lide, num caminho processual, regulamentado pela Constituição e pelo Código de Processo Civil, primeiramente, e que induz a uma formalidade e a um procedimento que vai sendo levado a inúmeros atos e, evidentemente, hoje, como sabemos, de uma forma muito mais morosa do que gostaríamos que fosse. Morosa por essa razão. Existe toda uma normatividade que é formal, que requer e que é obrigatória. E, por outro lado, com essa cultura da litigiosidade e com essa cultura da acessibilidade ao judiciário, acaba prevalecendo, o que resulta num assoberbamento do poder judiciário, que acaba ficando muito mais sobrecarregado do que a sua capacidade real e humana. Sim. Então, isso leva a uma demora maior, a um custo maior, contratação de advogado, e nem sempre com a efetiva solução do conflito. Existe uma solução da lide, pela aplicação da norma, que é a função do judiciário. Nem sempre leva a melhor solução e nem sempre leva a uma solução do conflito. Vêm os meios alternativos aí com outra proposta. E nem sempre uma solução duradoura, né? Porque parece que um dos grandes diferenciais dessa questão é a solução do conflito e, com isso, uma pacificação da questão. Posterior. Não é isso? Posterior. Então, não fica pontual aquela questão única daquele conflito que está se postulando ali, mas você pacifica todo. É isso, não é? Exatamente, exatamente. E qual seria, então, a conveniência de recorrer aos meios alternativos da solução de conflito? É essa que nós estamos colocando? Como é que você coloca isso? Os meios alternativos, então, eles acabam surgindo como um caminho, um método, um meio mesmo de buscar-se ou tentar-se buscar a solução, não através de toda a máquina do judiciário, mobilizando isso de uma forma tão custosa, e custosa tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista afetivo, porque ninguém nega a sobrecarga emocional que um processo traz, por menos que se queira. Claro. É muito pesado. E a atuação de um advogado exaustiva e levando a uma conflituosidade necessariamente. Toda vez que tem uma decisão, há necessidade de correr, até por uma questão de honra do procedimento advocatício. Então, tudo isso tende a acirrar o esquema da litigiosidade. Em contraposição, aparece com aquela veste pacificadora o caminho dos meios alternativos de solução de conflito. Por quê? Porque eles vão tentar entender, com a ajuda de um facilitador, que é um profissional formado para isto, que se presume dominador das técnicas de negociação, das técnicas de comunicação e de todas as técnicas que possam ser usadas, tanto buscando a conciliação quanto a mediação. E nesse caminho, a postura do profissional é a de tentar ajudar as partes que não estão conseguindo se compor amigavelmente, sozinhas. Ajudá-las, então, a entenderem-se, avaliando reciprocamente as suas respectivas posições, seus respectivos porquês, as razões daquele sofrimento, por que estão brigando, o que leva àquela disputa, àquela controvérsia pesada, geralmente. Às vezes são questões tão pequenas, às vezes por trás de um conflito tem uma birra. Não, porque uma vez você me disse isso, eu nunca esqueci e agora eu estou tendo a oportunidade de me vingar. Então, geralmente, não se espante,
A maioria das ações judiciais tem por trás uma pincelada de vingança muito forte, maior do que o verdadeiro motivo que rotula o nome da ação judicial. Então, nos meios alternativos, um dos grandes alcances é este, desvendar o que efetivamente está por trás do conflito. E então fazer com que as partes, enxergando isso, elas consigam estar numa posição equidistante, paralela ou da mesma altura, de modo que elas tenham se enxergado, tenham avaliado a dor do outro, tenham entendido as razões do outro e procurado então, dentro desse esquema, ajudar o outro, junto com o outro, de mãos dadas com o outro, buscar uma solução comum. E isso faz com que a solução seja muito melhor, porque ela é única para aquele caso. Ela não está nem em artigo da lei, nem em normatividade alguma, não é um pacotinho de solução que peguemos uma prateleira já pronto. Não existe isso na conciliação. Cada caso, considerando as razões das partes, as dificuldades das partes, os sofrimentos das partes, cada conciliação, cada caso é examinado de acordo com as suas características. Cada caso, então, desafia o profissional e elas próprias partes a encontrarem por que estamos efetivamente em conflito. E a partir do momento em que se descobre isso, reconstrói-se então um caminho para a solução. E essa solução tende a ser duradoura, por quê? Porque se as partes começarem a dialogar, nesse esforço de encontrarem suas verdadeiras soluções, elas acabam dialogando, se aproximando e não se acirrando nas suas posições, como acontece no caminho judicial. E se aproximando, elas tendem a ou reatar uma relação anterior que foi rompida pelo conflito, ou então a iniciar uma relação que antes não existia, sempre levando à proximidade. E isso tende a durar. Não é como no meio judicial em que as partes que brigaram o tempo todo continuarão não amigas, distantes. Claro. E nesse caso, qual é o papel do advogado? Que me parece que essa solução, ela tem um viés muito grande do ponto de vista psicológico, não é? Do entendimento da questão, do ponto de vista emocional. E o advogado, o advogado que não foi treinado para isso, como você estava dizendo, né? O advogado foi treinado para estar recorrendo, utilizando as vias judiciais, embora aqui hoje muitas faculdades de direito já têm incluído na sua grade curricular essa questão importantíssima da pacificação do conflito, que inclusive é o que vai acabar conseguindo desafogar o judiciário nessa função sobre-humana que vocês têm de fazer a condução do processo todo. Como é que você vê o papel do advogado, então, diante de uma situação nova? Então, o cliente chega para procurar o advogado no escritório e como é que o advogado vai ter que se comportar diante dessa questão nova toda que está sendo colocada? Qual vai ser o papel dele? É uma questão muito importante hoje, Ana Emília, e talvez seja a dificuldade prioritária que teremos que enfrentar na nossa cultura. Por quê? Como você mesmo lembrou muito bem, o advogado, nós todos saímos da faculdade de Direito prontos para brigar. E o advogado, o padrão comportamental e postural do advogado que sai da faculdade recém-formado é exatamente o de brigar. Super-homem, seja super-homem. Lute pelos direitos do seu cliente, nunca concorde com uma decisão, recorra sempre. Essa litigiosidade já vem embutida na nossa formação. Ainda que tenhamos alguns cursos que contenham a matéria ou atividade dos meios alternativos na grade curricular, essa não é dada ainda a devida importância. Muitas delas têm incluída, porém na parte complementar, facultativa. No sábado de manhã, uma aula que se o aluno quiser, ele pode assistir, como formação complementar.
São raríssimas as faculdades que efetivamente têm isso incluído. Por que faria a diferença e por que seria importante? Porque seria muito importante que o aluno do direito, ele saia da faculdade sabendo que a solução de um conflito, que é para isso que ele está se formando, ela pode ter vários caminhos. Ela pode ter o caminho judicial, que ele vai ter que estudar, que ele vai ter que entender, que ele vai ter que seguir. Porém, se ele quiser, também tem à disposição dele, normatizado já pela legislação, como é o caso da mediação, caminhos outros, alternativos, portanto, que poderão ser seguidos ou por ele, advogado, optando por agir como mediador, ou por ele, advogado, utilizando as ferramentas que esses caminhos propiciam para habilitar em qualidade superior o exercício da advocacia. Então, isso ainda está sendo muito difícil. Eu tenho cursos de capacitação sendo desenvolvidos no IASP, com muito carinho. Há anos estamos trabalhando nisso, exatamente para capacitar os advogados e fazê-los entender que eles podem usar aquele conhecimento que estão adquirindo ou como ferramentas de trabalho seu, ou como uma nova atividade que eles poderão trilhar. Você sabe que para ser mediador ou conciliador não há necessidade de ser advogado. Pode qualquer profissão. Qualquer profissional. O único requisito que se exige para o curso, o comprovante de uma graduação de formação. Para o exercício, porém, vocação. Tem aqueles que não têm o menor pendor vocacional para o exercício da mediação e da conciliação. Tem aqueles que nasceram para pintura, tem aqueles que nasceram para música, cada um com a sua habilidade, os seus dons naturais. Mas aqueles vocacionados, eles devem aprimorar a sua formação com a capacitação para os meios alternativos. E eu digo isso porque o advogado precisa ter muita consciência disto. A própria OAB, a Comissão da Mediação, que está sendo tão bem conduzida pela sua presidente, a Marina, ela está se voltando para esse patamar de preocupação com muita ênfase, com muita seriedade. E eles estão começando já muita coisa, muitas providências que a própria OAB, que precisam ser inseridas dentro do próprio Estatuto da Advocacia e da OAB. Então, providências estão sendo tomadas para que o advogado, diante dos meios alternativos de solução de conflito, saiba colocar-se, seja reconhecido e valorizado como tal. Então, é o que eu sempre digo para os meus alunos, o advogado tem que escolher, ele tem que optar. De posse do diploma de capacitação em meios alternativos, ele tem que saber o que ele quer. Ou ele vai atuar como advogado, usando aquele cabedal de conhecimentos que ele conseguiu receber nos cursos de capacitação, ou então, eventualmente, ou até de uma vez, atuando como conciliador ou mediador. Ele não pode acumular as duas funções, porque em todas as atividades, tanto na advocatícia quanto na mediatária ou na conciliatória, existe o comprometimento do sigilo profissional. E isso não pode ser quebrado. Então, em princípio, aquele advogado que acompanhou a conciliação e tornou-se detentor dos segredos das partes, segredos às vezes extremamente íntimos, jamais poderiam ser revelados ou muito menos explorados, ele não teria mesmo condição de entrar com uma ação contra qualquer uma das partes, exatamente por ser conhecedor desses sigilos, desses conhecimentos sigilosos. Então ele precisa saber escolher que caminho ele quer seguir e devidamente orientado. A OAB está evoluindo muito nesse sentido. Eu acho que nós estamos neste momento vivenciando uma fase de desafio total. Você pode examinar na história da humanidade. Toda vez que alguém trouxe alguma coisa nova, a dificuldade, a aceitação, o sofrimento, quantos casos de mortes foram decretadas porque a pessoa
queria introduzir alguma coisa nova e estava desacreditada. O próprio exemplo do Galileu Galilei, que quase teve a sentença de morte decretada, porque as teorias dele não estavam sendo compreendidas na época. Mal comparando, na grandiosidade inclusive das descobertas, mas não deixando de lembrar que estamos diante de uma necessidade muito grande do ser humano hoje, muito grande. Nós temos que os meios alternativos, a pacificação, os caminhos da pacificação precisavam ser ainda desvendados e aceitos. A própria população ainda não está preparada para eles. Maria Cristina, e o Poder Judiciário, como é que vem encarando isso? Eu tenho uma curiosidade muito grande de como isso acontece na prática e aqui no Brasil e nos outros países avançados, né? De Estados Unidos, Japão, que nós estávamos conversando até um pouquinho antes, na França, onde você também tem bastante experiência. Como é que é a aceitação? E, aproveitando, emendando uma outra pergunta, por que ainda não foi aprovado, se é que ainda não foi, eu não sei, às vezes já foi, eu não estou sabendo, de que a pessoa que vai estar ali trabalhando na conciliação seja remunerada. Quer dizer, a máquina, onde está acontecendo o processo de conciliação, está trabalhando e sendo remunerado, e o conciliador, capacitado, formado por esses cursos todos, ele tem que estar ali prestando gratuitamente o trabalho, quando já sempre se diz que até o final do ano, até tanto, quando sair a lei tal, vai se organizar isso. Então, me parece que, ao mesmo tempo que há uma aceitação e há uma necessidade do Poder Judiciário, ao mesmo tempo, isso acaba não acontecendo. Como é que funciona? Sua pergunta é enorme. É enorme. Mas eu vou tentar respondê-la da forma mais concisa possível, lhe prometo. Em primeiro lugar, o Poder Judiciário viu nos meios alternativos, principalmente nos meios consensuais, não é o caso da arbitragem para o Judiciário, mas nos meios consensuais de solução de conflitos, o Judiciário viu um grande auxiliador. E pelo seu órgão superior, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele acabou assumindo a função de regulamentar a utilização dos meios consensuais de solução de conflitos no âmbito judiciário. Assim surgiu a Resolução número 125 de 2010, que teve uma repercussão imensa e que realmente abarcou uma seara enorme, visando a aplicabilidade e a utilização dos meios consensuais de solução de conflito no âmbito do judiciário. A partir da Resolução 125, começou-se a ter então uma normatividade regulamentadora que disciplina o uso dos meios consensuais no Brasil. Como se dá isso de uma forma muito panorâmica? Ela se dá na esfera federal e na esfera estadual. Na esfera federal, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, dá-se aos centros decisórios dos tribunais a missão de criar núcleos permanentes nos métodos consensuais de solução de conflitos, para que eles regulamentem o assunto em suas esferas de atuação e competência, à luz da normatividade que vem da Resolução 125, com as emendas que ela já apresentou. Simultaneamente, a ENFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados em Brasília, ela também se avocou à competência de gerir a normatização e a regulamentação do uso dos meios consensuais no Poder Judiciário, a partir de uma regulamentação federal, portanto. E através da Resolução número 6, que foi alterada pela Resolução número 3, ambas da ENFAM, essa escola a que me refiro, ela está disciplinando também toda a
formação e o aperfeiçoamento de magistrados e funcionários, servidores e pessoas de fora, advogados e também outros que não sejam advogados, na realização dos meios consensuais dentro do âmbito do judiciário. É o que nós chamamos de mediação judicial. Se ela é realizada no âmbito do judiciário, ela então chama-se mediação judicial. Quando o aluno se forma, saindo um pouquinho do judiciário num parênteses, vamos abrir uma nova janelinha. Quando o aluno se forma como conciliador e mediador, o que ele tem diante dele? Qual é o painel de mercadológico que ele tem? Ele tem duas searas, a seara privada e a seara pública. Na seara privada, ele pode ter o seu consultório, ele pode ter o seu escritório de mediação e formar uma cartela de clientes. O que é muito difícil, como você sabe, requer tempo para a formação disso. Outra possibilidade, ele pode atuar como mediador em empresas, em condomínios, que é foco maior de conflito do que uma unidade condominial. E ele pode perfeitamente ser o conciliador daquela unidade, evitando que aquele condomínio tenha que gastar com processos, demora de solução, com advogados como patronos e assim por diante. Ele pode fazer a mesma coisa, ser advogado do condomínio, mantendo o advogado condominial como assessor jurídico ou prestando assessoria jurídica ao condomínio. Então, o mediador jamais vai dar assistência jurídica, ainda que ele seja advogado. Ele será, então, um mediador e terá as partes em litígio, condômino, síndico com condômino, e assim, administradora com síndico e assim por diante. Ele será um mediador e cada uma das partes sempre assistida por seu advogado no papel prescrito no artigo 1º do Estatuto da Advocacia e da OAB, como sendo assessor jurídico. Todas as atividades, então, preservadas e a do mediador valorizada e reconhecida. Fora essa alternativa, essa escolha que ele pode fazer de atuação privada, e citei apenas alguns poucos exemplos, ele pode escolher trabalhar na área pública. A área pública que mais tem desenvolvido isso, e de uma forma regulamentada, como acabamos de falar, é o Poder Judiciário. Então ele faz o quê? É onde a pessoa já tem o conhecimento, a facilidade do acesso, a tradição. Exatamente. Então é onde ele vai angariar experiência. Está acabando de se formar, ele precisa o quê? Pegar o diploma dele, desde que credenciado, a escola formadora seja credenciada no núcleo, no caso aqui São Paulo, do Tribunal de Justiça, que atualmente é coordenado pelo nosso querido desembargador José Carlos Ferreira Alves, que muito bem tem conduzido essa coordenação. E esse núcleo cadastra o aluno que acabou de se formar e cadastra o diploma dele. A partir daí, ele pode ser chamado ou oferecer-se para trabalhar como voluntário, infelizmente, ainda, junto ao Poder Judiciário. Eu tenho alunos que foram meus alunos no primeiro curso de pós-graduação do Brasil, que fiz e coordenei na Escola Paulista da Magistratura, nos anos de 2007 e 2008, e o primeiro do Brasil foi aquele. E alunos meus que foram formados lá e começaram a trabalhar então como voluntários no Tribunal de Justiça, até hoje, já tem alguns com 12, 13 anos de trabalho, sempre como voluntários, aguardando o porvir remuneratório tão prometido. O porvir remuneratório acaba em parte comprometido porque não se desconhece que todos, não só no Brasil, estamos passando por dificuldades financeiras muito grandes. O Tribunal de Justiça também, e dentro do seu orçamento ainda não há uma verba possível de ser destinada aos mediadores. Dependemos muito do Poder Executivo nisto. O Poder Executivo também apresenta dificuldades muito grandes nisto. Foi feita a lei autorizando o tribunal a remunerar. O problema acaba sendo sempre econômico. Você veja, Emília, até hoje está escrito na Constituição Federal que todos temos direito à educação. No entanto, quantos de nós brasileiros não temos sequer o conhecimento do que é sentar num banco escolar para estudar? Por quê? Problema econômico, problema orçamentário.
E isso abarca todas as esferas e todos os órgãos, principalmente atualmente os órgãos públicos. O Tribunal de Justiça tem, como todos os demais órgãos públicos, enfrentado essa dificuldade e esse limite. Isso não quer dizer, porém, que esforços grandes não tenham sido envidados para se atingir essa finalidade. O tribunal não se sente nem feliz, nem contente em ver os advogados e os mediadores e conciliadores que colaboram com ele não terem uma merecida remuneração. Com certeza estará atingindo esse porvir remuneratório em breve, porque o esforço dos seus dirigentes tem sido muito grande nesse sentido. O fato de não terem conseguido ainda não quer dizer nem derrota, nem fim da linha e muito menos falta de interesse nessa busca. Maria Cristina, esse assunto é interessantíssimo. Nós temos muito prazer em poder continuar numa próxima ocasião, falando mais, porque ainda precisamos falar da questão curiosa, como é que funciona no restante do mundo, que a gente sabe que funciona muito bem. Eu gostaria só de acrescentar, para não dizer que eu não falei da área comparada, me desculpe a interrupção. Não, eu quero mesmo que você Na Argentina, por exemplo, que está muito mais adiantada do que nós nesse caminho, se o cidadão argentino não provar que esgotou a via mediatária ou conciliatória antes de ajuizar uma ação, o judiciário nega procedimento, indefere de plano, não aceita sequer o ajuizamento, porque ele obriga as partes a tentarem a conciliação. Isso é extremamente importante, Exatamente. Isso é fundamental para que pegue, né, aqui no Brasil. Exatamente, você precisaria dessa ajuda. Nós ainda não temos essa lei. Chegaremos lá porque muita gente está já lutando por isso. No Japão, milenarmente, o cidadão é tido como uma pessoa desonesta ou não exemplar se ela não provar que tentou a negociação, a conciliação antes de ir buscar o judiciário. Ir direto ao judiciário é uma desonra na cultura japonesa e também na cultura chinesa. Nos Estados Unidos, isso se encontra em vários estados. Como nós sabemos, os estados são absolutamente independentes na sua regulamentação. Então, há estados que já obrigam o esgotamento da via conciliatória anteriormente ao ajuizamento como requisito para o ajuizamento. Então, nós temos exemplos bonitos a serem seguidos e eu creio que em breve estaremos caminhando via legislação também, como cultura de civil que somos e não cultura da common law, nós somos do civil law, e nesse caminho nós teremos em breve uma legislação que nos ajudará também nisso, obrigando o esgotamento da via mediatária ou conciliatória antes do ajuizamento de um processo judicial. Que bom que deu tempo de falarmos sobre esse assunto. Eu quero agradecer muito a sua oportuna intervenção, a sua presença aqui. Obrigada. E desejar que seu trabalho continue com essa efervescência, com essa energia toda, que com certeza isso faz toda a diferença. Muito obrigada. Agradeço em nome do Instituto dos Advogados, em nome do Tribunal de Justiça, a sua valiosa participação. Muito obrigada, Ana Emília. Eu queria agradecer mais uma vez ao Instituto dos Advogados. Uma honra ter sido entrevistada por você, a quem tanto admiro e de quem tanto gosto. E agradecer aos convites que vocês fizeram pelo IASP de coração. E creiam, essa luta está só começando. Nós temos ainda muito o que fazer e a população, e principalmente os profissionais do direito, precisam se conscientizar da importância disso para eles próprios e para a nossa sociedade em geral. Cristina, essa admiração é recíproca pelo seu trabalho, bem-querer enorme por você. Agradeço muito a sua presença e o Código de Honra se despede por aqui. Até a semana que vem. Contamos com a sua participação e a sua presença nos assistindo, nos prestigiando.